começar. Só um minutinho, professor. Ela vai começar. Vai querer aparecer? Não está aparecendo. Bom, a gente desculpa, tá um papo paralelo aqui, mas é importante também para a área de inovação. Então, por favor, agora teremos a apresentação das duas alunas, né, que é a Luísa Caldas, a Maria Eduarda Adelino. Eu nem reconheço o Caldas, só reconheço o segundo nome. Tem mais ali a Tuane, Carvalho e Luciano, imagino que seja também. Luciano Neves é o coordenador. Não, sou eu. Ela, o coordenador está ali embaixo. Ah, mas aí vocês sempre fazem tudo juntos, né? Raquel. Não tudo, mas Muita coisa. Porque quando um é o orientador, o outro é o qual. O outro, quando é o qual, o outro é o escola. Você dá certo, né? Trabalho em equipe, por isso dá certo. Então, né, vamos apresentar o trabalho, contaminação por microplásticos em Savelhas, né, da Lagoa do Rio de Freitas. Mesmo esquema, vocês têm até 20 minutos para apresentar e aí depois a gente debate um pouquinho. 15 para apresentar, 5 para debater. Obrigado, porque hoje eu sou péssimo para controlar horário. Se deixar minha mãe, tem que sair daqui 10 horas da noite. Então, gente, bom dia. Meu nome é Luísa Belli. Hoje, com minha parceira de trabalho, vamos apresentar um trabalho sobre a contaminação de microplásticos em Savelhas, que é o nome popular, também conhecido como Brevortes, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A contaminação por microplástico é muito relevante, né, ambientalmente. Os microplásticos, assim, definindo o que é o microplástico, ele é a partícula de plástico menor do que 5 milímetros e ele pode ser classificado em duas categorias, basicamente, que é o microplástico primário, quando ele já é fabricado em tamanho reduzido. E aí, por exemplo, ele pode estar em esfoliante, ele pode ser um glitter, ele já é fabricado assim. E o microplástico secundário, que é oriundo da degradação de partículas plásticas menores. Então, tudo que é plástico que a gente está vendo, um dia vai virar microplástico. E aí seria o microplástico secundário. O microplástico tem um grande problema quando ele entra em um ecossistema, e basicamente ele está em todos, que é a bioacumulação e a biomagnificação. A bioacumulação é quando o organismo se alimenta e aí ele acaba ingerindo plástico e ao longo da vida esse plástico é acumulado nesse mesmo indivíduo. E a biomagnificação é quando o plástico é passado a níveis tróficos superiores, ou seja, um organismo de base de cadeia, um consumidor primário, por exemplo, ingere o microplástico e aí o predador dele vai se alimentar dele e aí vai ingerir o microplástico que esse outro animal já ingeriu e aí por aí vai. E aí ele biomagnifica na cadeia trófica. Ele pode representar também um risco ecológico porque ele tem diversos contaminantes associados, né? Além de ser uma partícula física não biodegradável, ele pode ter plastificantes e outros compostos tóxicos que podem se associar a eles. Então, o nosso trabalho foi com esse peixe que está aí na imagem, que é a savelha. É um peixe consumido que ocorre na Lagoa Rodrigo de Freitas. E ele pode ser considerado um indicador da contaminação ambiental porque ele se alimenta filtrando. Então, ele basicamente abre a boca e se alimenta de fitoplâncton, zooplâncton, que está disponível na coluna d'água, assim como o microplástico está disponível na coluna d'água. E aí ele acaba sendo um bom indicador da qualidade da água quando se fala na questão do microplástico. Por ele se alimentar filtrando, ele se expõe muito a essa contaminação, ingere todos esses poluentes e isso pode prejudicar tanto a saúde do animal, a qualidade do sistema, né, e a saúde humana, porque a gente acaba consumindo esses peixes que estão contaminados. Bom, entrando agora um pouco na área de metodologia, a lagoa foi o nosso objeto de estudo, né, junto com a Brevortes, e ela foi dividida em 3 áreas. E essas áreas elas tinham diferenças hidrológicas. Então, os pontos de coleta foram em 3 setores. O setor 1, ali perto do General Garzon, naquele setor, na área ali. A Visconde de Albuquerque, que é essa área 3 aqui. E o Jardim de Alá, que é onde tem ali influência da água salgada. Então, tem algumas diferenças na salinidade e na água em geral. A metodologia
foco do nosso trabalho, porque nós não tínhamos nenhum protocolo metodológico para examinar microplásticos dentro do trato digestivo. Então, foi o grande foco. Começando pelas coletas, elas precisaram ser coletadas para chegar até nossas mãos e elas foram coletadas com rede de espera. Ou seja, entre aquelas 3 áreas ali da lagoa foram projetadas redes de espera e após um tempo elas foram coletadas. No nosso processo de triagem ocorreu a infecção, a separação do trato digestivo, que foi para análise. Esse trato ele foi pesado numa balança semi-analítica e chegando na digestão química, que foi onde nós precisamos desenvolver diversos protocolos e foi uma fase bem demorada, porque foi necessário diversos testes para a gente conseguir uma digestão satisfatória, separando a matéria orgânica dos microplásticos. Essa etapa de digestão, ela é específica para cada animal, e aí é de acordo com o hábito alimentar do animal. Por exemplo, um robalo que come mais peixe, que é uma espécie piscívora, ele tem muito mais gordura e aí é muito mais difícil de digerir o trato digestivo dele. Então a gente precisou desenvolver diferentes protocolos para a digestão de diferentes espécies de peixe. E o protocolo que deu mais certo foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa com peróxido de hidrogênio a 30%, todas as amostras foram submetidas a esse peróxido e ficaram acondicionadas numa estufa a 40 graus por 48 horas. E após isso, eles foram reduzidos numa peneira de aço de 38 micrômetros para tirar ali qualquer resíduo de matéria orgânica e qualquer solução anterior para não causar algum problema quando a gente fosse submeter o peróxido de hidrogênio, o hidróxido de potássio a 10% e depois eles também foram acondicionados na estufa por 48 horas. Depois disso, eles foram colocados numa câmara de sedimentação em conjunto com uma solução Super saturada e eles ficaram ali durante um período para que, por densidade, o microplástico ficasse em cima e após isso ele fosse filtrado. Caso a matéria orgânica não tenha sido digerida durante esse processo, era repetido até que não houvesse mais matéria orgânica. A gente precisava que todo o trato digestivo efetivamente do peixe, né, os tecidos fossem digeridos para que a gente separasse o microplástico e pudesse quantificar os microplásticos que estivessem presentes no trato digestivo daquele peixe. Então essa solução tinha que ficar basicamente cristalina para a gente poder fazer essa separação por densidade e separar os microplásticos e filtrar a amostra. A gente filtrou as amostras em uma membrana de éster e celulose com abertura de 2 micrômetros. E aí todas essas aberturas foram para garantir que os microplásticos ficassem retidos e passassem apenas as partículas menores de resto, de matéria orgânica, de solução. E essas membranas foram quantificadas em uma lupa. E aí foi uma etapa de caracterização física, que é uma caracterização visual do plástico. A gente separou o plástico em tipo e cor. Os tipos foram fragmentos, pellets, fibras, filmes e esponja ou isopor. E aí essa separação foi de acordo com a característica do plástico, né, e possíveis origens. Por exemplo, uma fibra tem uma origem diferente de um fragmento e de um pellet. E cor, que foram majoritariamente preto, vermelho, azul, verde e branco. Nós também botamos outras cores quando elas ocorreram, né? E também é possível fazer uma caracterização polimérica dessas partículas, que é um próximo passo, né? Que ela diz qual é o polímero daquele plástico, se ele é um poliéster, se ele é um polietileno, um polipropileno, um poliamida. E aí, para isso, a gente precisa de um equipamento que nós não temos aqui na Unirio, que é o micro FTIR. Ele basicamente passa um feixe de luz e aí a reflexão ou a transmitância dessa luz vibra na molécula do plástico e aí ele consegue dizer assim pra gente qual é aquele polímero. E aí para isso nós precisamos de universidades parceiras que tenham esse equipamento. Aqui na imagem a gente colocou um exemplo do que a gente acaba achando quando a gente vai analisar no microscópio. Só para vocês terem uma noção. Aqui é uma fibra, um fragmento, outra fibra aqui. Bom, o objetivo do nosso trabalho era investigar os microplásticos no trato digestivo dos peixes da peixe de Brevoort, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa extremamente urbanizada, que acho que vocês já tiveram a oportunidade de passar perto. Vocês veem que ela sofre diversos distúrbios sonoros,
poluição e também validar os protocolos de tração de análise de microplástico, que foi uma grande parte desse projeto que a gente teve que desenvolver, analisar os efeitos da contaminação em ecossistemas aquáticos e estudar consequências para a saúde humana sobre a biopopulação e a biomagnificação. Isso vai partir de uma parte futura do nosso trabalho, para a gente conseguir ter uma noção de como isso está afetando a gente. A inovação do nosso trabalho é que essa é a primeira análise focada nos peixes do gênero Brevortia na Lagoa Rodrigo de Freitas, então nós somos os primeiros a realizar esse estudo. Também a relevância ambiental é a analisação da contaminação dos microplásticos em ecossistemas aquáticos urbanos, que é o caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, impactos observados tanto à saúde aos peixes e os potenciais riscos à saúde humanas, porque os peixes eles não consomem o microplástico e ficam bem com isso. Eles têm diversos riscos e diferenças fisiológicas que acabam ocorrendo devido a essa contaminação do microplástico. A contribuição científica ocorre por várias futuras de investigação e desenvolvimento de políticas ambientais, porque esse microplástico ele não tem uma regulação. Ele é considerado um contaminante emergente. Não tem níveis seguros, meio que normalizados, que sejam até esse nível é ok estar concentrado lá no ecossistema. Não, então ele está em todo lugar e a gente não sabe até que ponto ele pode estar presente. E a importância para o público seria sobre alertar a contaminação e a biopopulação de microplásticos. Não só na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque como a gente disse, o microplástico ele está em todo lugar, a qualquer momento, ele está aqui no ar, presente com a gente. Então é um estudo bem interessante. Contribuição ao projeto, nosso projeto ele foi desenvolvido pelo Plastox, que é um laboratório aqui da Unirio, e foi desenvolvido o aprimoramento na extração de microplástico, que foi aquela fase que a gente teve diversos testes para a gente conseguir resultados satisfatórios, a avaliação da poluição plástica em ecossistemas aquáticos e o desenvolvimento de metodologias eficazes para a gestão do trato digestivo. Lembrando que foi um processo longo e que quis várias diferenças para cada espécie de peixe e a que mais deu certo para a Brevortia foi essa que a gente está apresentando para vocês. Aqui tem outra imagem de uma membrana, é a membrana que a gente filtrou. E aí, todos esses microplásticos que estão nessa membrana foram consumidos por um único indivíduo, por um único peixe. E são partículas enormes, gigantes, tem muito plástico, tinha muito plástico no trato digestivo dele. E isso, como a Luísa falou, pode gerar um dano tanto de ocupar espaço no trato digestivo, né, e aí o peixe não consegue se alimentar porque aquele plástico está lá, tanto como um dano químico, né, e o estresse fisiológico gigante porque o plástico tem contaminantes associados a eles e o próprio processo de fabricação do plástico conta com ingredientes que são altamente tóxicos e acabam estressando fisiologicamente o animal. Chegando agora na parte de resultados e discussões, os resultados eles são preliminares, porque grande parte do projeto ele demorou um grande tempo para a gente conseguir uma metodologia eficaz para a gente conseguir gerir o trato da Brevortia. Foram que os microplásticos eles foram encontrados em todas as amostras que a gente escolheu na Lagoa Rodrigo de Freitas. E a faixa de microplásticos encontrados a menor quantidade foi de 169 microplásticos por indivíduo e a maior quantidade foi de 1.058 por indivíduo. Ou seja, todos os indivíduos da Lagoa Rodrigo de Freitas de Brevortia que foram coletados por nós tiveram pelo menos 100 microplásticos inseridos dentro deles. Como eu disse antes, a lagoa foi dividida em 3 partes e a parte da área central foi a que mais tinha animal contaminado com microplástico, que é um fato curioso, porque a Brevortia ela é um peixe de coluna d'água e ela se alimenta do que está ali disponível. E a gente percebeu, que eu vou mostrar agora no próximo slide, que a maior parte de microplásticos que ela ingeriu foi de fragmentos pretos, o que já é comprovado que tem muito fragmento disponível na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas o que entra em contradição é que também há muitos isopores na lagoa. E a gente percebe que talvez haja ali uma preferência de microplástico que ela acaba se alimentando sem querer, né? Porque ela não quer se alimentar disso. Então, 58% foram de microplásticos pretos, 19% de microplásticos vermelhos, de fragmentos vermelhos e 23% de fragmentos azuis. Para concluir, nós tivemos, como você falou, a presença de microplástico em todos os animais. Isso pode apresentar um risco tanto à saúde desses animais quanto dos ecossistemas e à comunidade de peixes da lagoa, né, que estão super expostos
contaminação. Isso exige um monitoramento de contaminação da lagoa, talvez de alguma política pública que possa ser desenvolvida a partir disso. E a predominância dos nossos fragmentos, que a Brevoort ingeriu, né, que foram nas cores azul, preta e vermelha, com a maior concentração sendo de fragmentos pretos, e isso pode ser uma futura investigação nossa dessa possível seleção de partículas. E aqui a gente tem todas as nossas referências que foram utilizadas para desenvolver